Eu quero ler essa passagem com vocês, Apocalipse capítulo 21, quando fala da Nova Jerusalém, a cidade santa que desce do céu. A promessa é essa: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma forte voz que vinha do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com seres humanos. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Mãe, com todo o respeito que eu tenho pela sua dor, da perda de um filho, aquele dia que você orou a Deus: Senhor, protege meu filho, livra o meu filho de todo mal, e mesmo assim o seu filho morreu no acidente automobilístico, quando ele ressuscitar, na manhã da ressurreição, com uma vida plena, com um corpo glorificado conforme a promessa bíblica, um corpo que não vai mais sofrer decepção, nem machucado, nem doença, um corpo eterno. Deus vai entregar o seu filho para você, e você vai falar assim: meu filho, e ele vai dizer: você pensou que eu não ia cumprir? Você pediu para eu livrar seu filho de todo o mal, e eu livrei. Agora, ele está livre de todo o mal. De todo o mal. Mas talvez você me pergunte: Rodrigo, tá bom, eu entendi que lá na volta de Jesus, no último dia, Deus vai nos livrar de todo o mal e todas as promessas da Bíblia vão ser cumpridas cabalmente. Exatamente. Porque todos seremos ricos, moraremos numa cidade de ouro, não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Mas por que Deus não faz isso agora? Por que só lá? Boa pergunta. Sabe por quê? Porque se Deus antecipasse a eternidade para um tempo em que nós, seres humanos, não estamos preparados para ela, Deus iria cometer o pior erro de toda a história. Quando Adão e Eva caíram em pecado, a primeira coisa que Deus fez foi impedi-los de ter acesso à árvore da vida. Por quê? Para que eles não comam o fruto da vida ainda em pecado e vivam eternamente naquela condição. Por isso Deus os impediu de chegar ali. Você não pode trazer situações provisórias para algo permanente ou vice-versa. Eu vou dar uma ilustração. Uma vez eu estava num lugar e um senhor, numa viagem, ele estava com um problema que ele tinha quebrado um dente. E ele estava com muita vergonha, ele não queria sorrir nas fotos. Eu ajudei aquele senhor na viagem, era um outro país, e nós fomos até um dentista no hospital ali. Eu traduzi, o dentista pegou e colocou uma massa e falou com ele assim: olha, não dá tempo de fazer um tratamento, você tem que seguir viagem com o grupo. Eu vou colocar uma massa provisória. Ela vai servir para você sorrir, ela vai aguentar até você chegar no Brasil, mas evite morder alguma coisa aqui na frente, porque pode soltar. É uma massa provisória. Ele repetiu isso várias vezes, o dentista. E quando chegar no Brasil, procure o seu dentista e troque o provisório pelo permanente. Aí você vai ter um restauro bem feito. O moço ficou feliz. Durante a viagem, o dente provisório funcionou. Eu não sei se ao chegar ao Brasil, ele procurou um dentista. Talvez tenha procurado. Mas imagine que numa loucura, ele não obedecesse o conselho daquele profissional. Ficasse com o dente provisório, mordendo coisas aqui. Talvez ele ia morder uma vez e ia funcionar, uma segunda vez talvez, um dia ele ia perder o dente de uma vez só. Ou quem sabe, ao escovar os dentes, ia começar a dar uma infiltração ali naquela massa provisória, e essa infiltração ia acumulando ali dentro. De repente ele ia precisar no futuro fazer um tratamento de canal muito pior do que simplesmente um restauro. Coisas provisórias devem durar apenas provisoriamente. Percebeu? Então, assim como aquele sujeito da viagem não deveria ficar com o dente provisório,
Deus trazer hoje para essa vida provisória uma realidade eterna seria cometer o mesmo erro. Nós não estaríamos preparados para isso. É por essa razão que os milagres que Jesus opera, na verdade, não são milagres definitivos. Jesus não ressuscitou ninguém. Ele apenas adiou a morte da pessoa. Porque Lázaro depois morreu por outra causa. O filho da viúva de Naim, que Jesus ressuscitou, o jovem, ele morreu depois por outra doença. Percebe? Os leprosos que Jesus curou de lepra morreram depois por outra causa mortes. Aqui nessa terra, as coisas são provisórias. E os milagres de Deus, assim como o restauro que o dentista fez na boca desse meu colega, Deus coloca alguns restauros para mostrar que ele ainda está aqui, que não estamos abandonados. Mas ele tem que lembrar que são apenas restauros provisórios compatíveis com essa vida provisória. É como se alguém, por piedade, comprasse um outro Playmobil e me desse na infância. Eu ia ficar feliz com o outro Playmobil. Mas é apenas para resolver aquele problema. Não é um Playmobil que ia me dar felicidade eterna. Eu quero terminar essa fala aqui com uma ilustração para vocês. Essa ilustração de inteligência artificial, ela traz muito à tona uma história de um pai que tinha perdido a esposa num acidente e ficou ele e o filhinho em casa. Ele não quis ir para casa de parentes e ele estava na sala chorando muito e pensando: como é que eu vou criar meu filho? Por que Deus deixou isso acontecer? Oh Deus! Era um homem religioso. E no escuro, tateando assim, o filhinho: papai, papai. Ele enxugou as lágrimas no escuro: vem cá, papai tá aqui. Dá a mão pro papai. O menino veio: tô com saudade da mamãe. Ele falou: eu sei, eu também tô, meu filho. Mas eu tô aqui para cuidar de você. O menininho falou assim: papai, eu tava com medo de ficar sozinho, porque tá tão escuro aqui em casa, o senhor não acendeu a luz, mamãe não tá aqui, eu estou com saudade, eu estou com medo, está escuro. Aí o menino tateou assim e falou: mas eu sei que o senhor tá comigo. Mesmo sem ver o seu rosto, eu sei que o senhor tá aqui. E daqui a pouco o menino dormiu. Que confiança, hein? Ele botou o menino no sofá assim, ajoelhou-se e fez das palavras do filho o teor da sua própria oração. Ele falou: pai, estou com saudade da minha esposa, está escuro nesse mundo e eu não consigo ver o seu rosto. Mas eu sei que o senhor está aqui. Ajude-me a dormir em paz. Muitas vezes nós queremos ser bem-aventurados, queremos fazer parte da lista dos bem-aventurados de Jesus, mas não queremos ser aqueles que choram, aqueles que têm fome e sede de justiça, não queremos ser aqueles que foram perseguidos por causa da justiça, queremos ser apenas os bem-aventurados. Tudo bem, é normal, ninguém é masoquista, ninguém gosta de sofrimento, eu não gosto de sofrer. Mas temos a confiança que se Deus permite alguma tragédia, Ele ainda é Deus. Mesmo que não tenha nenhuma explicação humana, nenhum porquê, nenhuma razoabilidade, Ele ainda é Deus. E eu digo para você, Ele não falhou em atender a oração daqueles que morreram na tragédia do Paraná. Ele só não respondeu a oração deles agora. Mas Ele responderá quando soar o som de trombeta e descer do céu e os mortos em Cristo ressuscitarem primeiro.